Vamos ver as questões de física da última aula, né, sobre as leis de Newton. A primeira questão fala da charge da primeira lei de Newton, não é isso? Então vamos lá. A ação alternativa que contém a exemplificação da primeira lei de Newton. Um livro apoiado sobre a mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita com a força, a mesma intensidade, força de atrito que atua sobre ele, mantendo o movimento retilíneo uniforme. Quando o tenista acerta uma bola, a raquete exerce nela uma força de mesma direção e intensidade que a bola exerce na raquete, mas sentido oposto. Falsa, porque aí é a terceira lei. Em colisão entre duas bolas de bilhar, quantidade. Falso, terceira lei. D. Em um sistema de corpos onde forças não conservativas não realizam trabalho, só pode transformar energia. Falso. Se a força é resultante que atua sobre o carrinho do supermercado. Falso. Então, portanto, é a letra A. Segunda questão. Um veículo segue uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale B para a verdadeira e F para as falsas. A aceleração do veículo é nula. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Então, a letra A é verdadeira. Se a letra A é verdadeira, já vai eliminar a letra B. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Sim. Se a aceleração é nula, entendeu? Também é verdadeiro. Então, os dois V. Então, a letra B e a letra A já é falso. E a letra D. Só pode ser a letra C. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Ninguém sabe dizer. Então, só pode ser a letra C. Vamos para a terceira questão. Após a cobrança de uma falta no jogo de futebol, a bola é chutada, acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ele e o jogador. Aí falamos da terceira lei de Newton. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais? Sim. Sentidos opostos? Sim. Intensidades iguais, porém não se anulam. Vamos ver aí. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa? Falso. A 2 já é falsa. 3. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo que a... Falso. 4. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço. Falso. Por que é falsa a 4? Porque só pode ser entre dois corpos de massa diferentes. Então, portanto, verdadeira é a letra A. A quarta questão. Marque a alternativa em relação à terceira lei de Newton. Força normal e a reação de força-peso. A ação e reação sobre os pares de forças com sentidos iguais e direções opostas. A força de ação é sempre maior que a reação. Falso. Toda ação corresponde a uma única reação de mesma intensidade e sentido. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade mais sentido oposto. A direção é a mesma e a intensidade também é a mesma. Nesse caso, estamos falando da letra B. A quinta questão fala o seguinte: um nadador, conforme mostra a figura, imprime uma força com as mãos na água, F1, trazendo-se na direção de seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador, F2, para que ele se mova para frente durante o nado. Assinale a alternativa correta. Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. Pode ser, pode não ser.
Obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma velocidade na água para trás e a água, por sua vez, empurra para frente. O nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo às leis da segunda lei de Newton. Totalmente falso a letra C. D. Nesse caso, é o nadador que puxa seu corpo, aplicando uma força nele próprio para se movimentar sobre a água. Falso. Letra E. O nadador poderá mover-se, pois a força que ele aplica na água é maior do que a resultante das forças que a água aplica sobre ele. Então, a verdadeira questão é a letra E. Sexta questão. Analise as afirmativas a respeito da inércia e marque as afirmativas falsas. A massa é a medida quantitativa da inércia? Totalmente falsa. Na falta de atrito, o corpo em movimento permanecerá em movimento perpetuamente? Sim. A situação em movimento de equilíbrio uniforme é denominada de equilíbrio dinâmico? Sim. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante mantém-se em movimento perpetualmente? Sim. O princípio da inércia é enunciado para... Sim. Então foi a letra A. A sétima questão é a respeito das leis de Newton. Primeiro, é possível definir a segunda lei de Newton na função da quantidade de movimento? Sim, pode ser. Um objeto depositado sobre uma superfície qualquer sofrerá a ação da força normal como reação à força-peso? Sim. A massa é a grandeza que representa a dificuldade imposta para o corpo. A mudança de seu estado inicial? Falso. 4. A unidade medida pela força é quilograma metro por segundo ao quadrado. Só que aqui tem -2, então é falso. 5. Ação e reação sempre possuem o mesmo sentido. Direções iguais? Sim. Falso. Então o verdadeiro foi o 1 e o 2 e o 3. Então temos máquina ativa correta. 1 e 2 são falsas? Não. 4 e 5 são falsas. A questão 8, ele quer saber o conceito de massa. A massa de um objeto depende do valor da gravidade? Totalmente falsa. A letra B. A massa depende da quantidade de material que constitui o objeto? Verdadeiríssima. A 10ª questão. O manual do proprietário de um carro sugere que o cinto de segurança deve ser bem ajustado ao corpo e que o suporte da cabeça do assento da frente não deve ser ajustado para ficar confortável na sua nuca, mas de tal forma que o topo do descanso da cabeça fique nivelado com o topo de suas orelhas. Como as leis de Newton colaboram nessas recomendações? Essa 10ª questão fala da primeira lei, não é isso? O uso de segurança, que todo corpo em movimento tende a ficar em movimento, que quando é freado o carro, você é arremessado para a frente, então o cinto de segurança já evita isso aí, ou em uma batida. Outra coisa, força resultante é igual a massa vezes aceleração, também, porque o topo da cabeça, esse encosto da cabeça tem que estar ajustado com a cabeça, para não haver um princípio da ação e reação. Ok. E a 11ª questão fala do princípio da inércia. Todo ponto material isolado está em repouso ou em movimento, retilíneo qualquer referencial? Totalmente falso, a letra A. B. Todo ponto material isolado ou está em repouso ou em movimento, retilíneo uniforme em relação ao que é referencial. Veremos aí. Existem referenciais privilegiados em relação
aos quais todo ponto material isolado tem velocidade vetorial nula. Vamos ver. Existem referenciais privilegiados em relação aos quais todo ponto material isolado tem velocidade vetorial constante. Existem referenciais privilegiados em relação. Todos os referenciais privilegiados são falsas. Então, a verdadeira é a letra A. 12ª questões fala do cinto de segurança, e essa lei é claro que é a primeira lei de Newton.